Compreender porque temos de compreender, porque somos destinados a empunhar as rédeas do comando qualquer dia, trabalhosamente conquistada a sabedoria, poderemos e deveremos empunhá-las. Ao sábio que se harmoniza, que sabe conformar-se, como se diz, com a vontade de Deus, a lei se manifesta como ajuda amorosa e espontânea, música plena de bondade, proteção e previdência. Ao contrário, ao inconsciente que se rebela e, seguindo Lúcifer, substitui pela própria vontade de Deus, manifesta-se como prisão de ferro em que, prisioneiro, se agita. Quanto mais recalcitra esse debate, mais a corrente magoa, os nós se estreitam. Pode bater com a cabeça nas grades invisíveis, quebrá-la e elas continuarão imóveis e intactas. Para resolver os problemas, o caminho não é a violência e a imposição, mas a harmonia e a obediência. Basta havê-lo compreendido, para se porem de lado todas as concepções de que habitualmente se vive. O homem com muita facilidade crê poder, impunemente, praticar o mal. Não. A impunidade é a ilusão, filha da ignorância humana, a mentira, feitiço que se volta contra o feiticeiro. O mal não traz vantagem e a mentira acaba por enganar o próprio mentiroso que diz. Quem rouba será roubado, quem mata será morto, quem engana será enganado, quem odeia será odiado. A lei o que é? Essa, a estrutura do sistema regulador do universo. Trata-se de organismo de forças inteligentes, poderosas, invisíveis, onipresentes, indestrutíveis. Por mais que se agite, o homem nada pode contra elas e toda revolta se transforma em dor. O homem deve compreender que não pode conseguir a expansão que o espera, à custa do dano alheio, aliás, do próprio dano. Crê na usurpação, na estabilidade dos desequilíbrios. A lei deixa a vontade, depois, para aprender, paga com o sofrimento, mais tarde, porém, o reconduz, inexoravelmente, à justiça e ao equilíbrio. O involuído, na sua ignorância, presume dominar, ao invés, obedece sempre. A lei, bem mais sabe aquele, não lhe permite senão a prática das violações e erros úteis para sua dolorosa experiência. O espírito de rebelião, filho de Lúcifer, está no lado baixo e involuído da vida, o de obediência e harmonia, no lado alto e evoluído. A evolução é, justamente, processo de reordenamento e harmonização, que atua através da fadiga e da dor, substância da redenção. As massas humanas, vastas como o oceano, vão à deriva, na ignorância dessas verdades elementares, e caem vítimas das próprias ilusões. A realidade é bem diferente da que comumente se imagina. Quem rouba crê enriquecer, mas empobrece. Quem mata não prolonga sua vida, morre. Quem engana se engana. Quem odeia se odeia. Quem foi injustamente roubado receberá compensação. Quem foi morto injustamente ressuscitará em alegria. Quem é honesto e de boa fé verá a verdade, embora tenha sido enganado. Quem ama será amado, apesar de hoje ser odiado. A chave da felicidade não está na força ou na astúcia, mas na justiça e no mérito. No mundo reina a dor porque o homem não segue a ordem divina, é rebelde e seguidor de Satanás. A causa não está em Deus e, sim, no homem. Bem diferente, a falada seleção do mais forte. Se isto aparece na superfície, na profundidade existe lei biológica muito diferente, que diz, quem transgride paga. E a humanidade paga, porque é filha de seus erros milenares. Se olharmos, porém, a outra face da dor, revelar-se-nos a seu poder criador e curativo, seu outro aspecto escondido, onde está escrito, alegria. A lei é boa e ajuda-nos a pagar e sanar tudo, se o merecermos, auxilia-nos, tornando-nos possível transformar o mal em bem, a perda em ganho, a dor em felicidade. A bondade de Deus permite-nos a redenção, quer dizer, subir de novo através de provas a escada da evolução, que havíamos descido. Mas se transformam, ainda,
outras concepções de que habitualmente se vive. A posse dos bens, a propriedade referida acima, pela qual tanto se luta já não é meio de gozo, mas instrumento de trabalho. O princípio de função e missão substitui o de egoísmo. Nascemos e morremos nus. Durante a viagem da vida os bens vão e vêm, a riqueza circula de mão em mão, pertence a todos. As trocas servem para que ela não diminua. Não há posse, estabilidade garantida. Tudo não passa de usufruto, empréstimo temporário que uma crise, um furto ou a morte podem a qualquer momento tirar. Empréstimo concedido a título de instrumento de experimentação e trabalho na terra, de aquisição de qualidade na arena da vida, administrado pelo homem como meio de construir-se a si mesmo e não para seu gozo. De fato, como estabilidade, do ponto de vista hedonístico, a riqueza é mal e, do ponto de vista jurídico, impotência. É, pois, erro biológico conceber egoisticamente a riqueza, como faz o homem moderno, não obstante todos os coletivismos em moda. Não somente a propriedade, mas a própria autoridade e toda a atividade social, não devem, egoisticamente, ser concebidas como meios individuais, e, sim, coletivamente entendidas como função social. Todo exercício, atividade, posse e domínio devem encarar-se como missão. Por mais que procuremos isolar-nos para a fruição dos bens, a vida unitária, não podemos impedir que sejamos irmãos, pois nela tudo é intercomunicante e comum, apesar de todas as nossas barreiras protetoras e divisórias. Os bens não passam de ferramenta. E nada mais. Aprendido ofício, são entregues a outros aprendizes. Não se encontra no caminho certo quem procura enriquecer só para si seu gozo. Tornar-se-á incansável escravo do tesouro e condenado ao terror de perdê-lo. A verdadeira conquista não se dirige às coisas, mas às forças que as geram e movem. Pobres ladrões, arrivistas, pobres invejados por fácil e rápido sucesso. Como vocês empobreceram, ao invés de ficarem ricos, como foram derrotados, vocês que assim triunfaram, como perderam, os que desse modo venceram. Sem esse inusitado conceito da vida, sem essa subversão completa das ilusões do mundo, não se pode imaginar civilização nova. Tão lógico, tão simples, tão natural. Nela deverá desaparecer a distinção entre valores aparentes e valores reais, chaga de nossa humanidade. Levam-se em conta as qualidades. O que importa é ser e, não possuir ou aparentar. Só o que possui a causa, tem o germe das coisas ou, seja, a potência e o modelo para reconstruí-las ad infinitum, infinitamente. Não há outro caminho para a posse, no transformismo universal mutável, senão o domínio sobre as forças genéticas do fenômeno. Na posse das capacidades intrínsecas, em meio a tanta avidez de furto e à precariedade de qualquer posição social, o involuído afinal encontra o indestrutível. O homem do futuro, mais adiantado, saberá dar mais valor ao que não se rouba e não se destrói, e muito menos, ao que se pode perder, prender-se a mais a potência intrínseca, geratriz e reguladora de tudo, do que as suas efêmeras manifestações exteriores. O evoluído não se amedronta nas horas escuras da desordem, está prevenido e preparado, quando os acomodatícios são atingidos por golpe vindo de baixas camadas sociais, aceita como enérgica varredura na casa suja da vida e continua imperturbável, porque já encontrou e possui o indestrutível. Os nós humanos assim como se fazem, se desfazem. A riqueza e todo o poder podem perder-se exatamente como foram conquistados. O que tem princípio só por isso há de ter fim. Tudo o que nasce deve morrer. Apenas o eterno não tem fim, o que não nasce vive para sempre. Só o evoluído pode acreditar no contrário. De eterno não temos senão o espírito, com as qualidades que, vivendo, lhe imprimimos, com o feixe de forças de seu destino, postas em movimento por nós.
Os fatos de nosso tempo demonstram quanto é evoluída a humanidade atual e quanta sabedoria diretiva lhe falta. Resolveu sem destruição medonha todo o progresso mecânico, fruto da ciência do nosso século e vitória de nossa civilização. A soberba técnica, conquista o louvor de nossos dias, foi entendida como fim e não como meio. A sabedoria do espírito não lhe serviu de guia. Sem direção, a máquina não construiu, mas destruiu. Faltou-lhe sabedoria, predomínio dos valores morais hierarquicamente superiores. O homem subverteu a ordem natural e paga por isso. O materialismo moralmente destruidor atingiu, desse modo, a última fase de realização concreta. A negação, partida do espírito, atingiu a matéria. O ateísmo nietzscheano deu fruto. A superprodução industrial, ao invés de trazer abundância, chegou à miséria. Espantosa nêmesis, consequência lógica das forças incluídas no sistema. A orientação espiritual negativa da moderna civilização mecânica entrega à destruição total. Os imponderáveis que ela negou e, negando, moveu em sentido negativo, amarram-na agora, prendem-na e seguem-na, não poderá parar antes de esgotado o próprio impulso. Só mais tarde, como homens mais evoluídos, a reconstrução, melhor e posta bem no alto, surgirá das cinzas do mundo atual. Os destruidores modernos serão excluídos do futuro, pertencente aos reconstrutores. Está passando a hora dos destruidores, que serão expulsos da vida do mundo. Nossa miséria será como deserto, mas, também, como terreno limpo, para reconstrução maior e melhor. Esse deserto atrai as potências inexauríveis da vida jamais. Com na profundeza da destruição, a vida tanto se renova, jamais, como no abismo da necessidade, tanto se manifesta o poder criador de Deus. Na necessidade, dolorosa e redentora, aparece para seus filhos a providência do Pai. Assim a vida sem cessar caminha. Por mais que o homem procure cristalizar suas posições através de laços jurídicos, estabilizar suas conquistas por meio de convenções sociais, públicas e privadas, fixar seu estado em instituições e formas definitivas, por mais que procure, a evolução não pode parar e, a cada nova maturação, a velha construção, tendo crescido, não se encontra vontade na velha casca e rompe-a para formar casca mais ampla. Há constantes necessidades da forma, para se definirem as posições. Essa forma, porém, a princípio como da habitação, torna-se prisão mais tarde. Necessária, também, a contínua destruição e reconstrução da forma, único meio de poder conciliar a necessidade, imposta pela evolução, de progresso e crescimento, com a de abrigá-la na forma que exprime exatamente as características atingidas em cada nova maturação evolutiva. Não só nesse caso, mas em toda a vida se verifica a luta entre forma e substância, a primeira, imóvel, com o objetivo de definir-se, a segunda, fluida, tendo em vista a evolução, a primeira, por necessidade que tem, como invólucro continuamente despedaçado pela pressão interna da segunda. Exatamente desse contraste de funções opostas e necessárias nasce a instabilidade de todas as formas da substância, a caducidade dos corpos da vida. As formas constituem apenas etapas no caminho da evolução, paradas em que cada fase se define e exprime. Mais tarde, essa roupa não serve mais, pois o corpo cresceu, torna-se necessário rasgá-la e fazer outra mais ampla, mais na medida. Assim as revoluções destroem as instituições e as leis, revolucionam as construções jurídicas e os arcabouços sociais, como a morte destrói os corpos para que a vida possa fazer outros melhores, mais de acordo com o novo grau de evolução atingido. O caminho evolutivo é fatal. Hoje o mundo é o campo da batalha entre o princípio da força, disciplinado e estabilizado em formas jurídicas, e o superior princípio da justiça. O homem do segundo tipo cresceu,
está para tornar-se homem do terceiro tipo. As velhas instituições, tão adaptadas antes à sua natureza, estão para tornar-se a prisão em que ele se agita, oprimido, e procura arrebentar a fim de fazer casa mais vasta e proporcionada. Nossa fase não é de estase, mas de progresso e criação. A destruição precede a reconstrução, momentos sucessivos e ambos necessários do processo evolutivo. Os destruidores, como os reconstrutores, exercem função biológica, mas, cada qual em seu posto. Os primeiros fazem seu trabalho e, então, julgam-se donos da situação e iludem-se, supondo que podem fazer a evolução parar e progredir em seu plano eis, porém, superada a fase. E eles, simples instrumentos da lei, já esgotada sua função, de acordo com a sua capacidade, são postos de lado. Antes, sua qualidade era a ignorância. E a ilusão, a natural herança. A evolução que não compreendem velhos no encalço e agarros. E, por mais que se agarrem às posições, não podem mantê-las assim. As revoluções devoram os próprios homens. Depois, a vida fatalmente impõe a reconstrução e, para esta, escolhe diferente tipo biológico, a ela adequado, do mesmo modo como fizera para o trabalho de destruição. E, assim, na essência, os inimigos que se digladiam e os rivais que se odeiam, são companheiros de trabalho, confraternizam-se, sem o saberem, na mesma obra de progresso, em que, ignorando-se um ao outro, trabalham nas sucessivas fases. Mesmo o próprio antagonismo entre eles existente cifra-se apenas na instintiva e inconsciente necessidade de exercer ao máximo a própria função, necessidade impelida até a rivalidade e ao ciúme do trabalho. Somos todos, cada qual em seu posto, executores da lei e servos de Deus. A ascensão evolutiva não pode parar. As massas não sentem a proximidade dos tempos futuros. Assistimos hoje, de fato, ao desnorteamento da história, como nos tempos de Cristo. Podemos repetir com Virgílio, Magnus ab integro sacolorum nocitur ordo, a maior ordem nasce da integridade dos séculos. O futuro pertence à nova geração de homens de tipo biológico mais elevado. É inútil retardarmos os passos em meio aos progressos do mundo velho. A ignorância, o egoísmo e a preguiça não podem fazer a vida parar. A lei de progresso esmagará todas as resistências, porque há também poder de expansão divino, que é centro e princípio do universo. A história caminhou sempre assim, ascendendo passo a passo. Nela, é normal a realização progressiva de ideais, em princípio utópicos. Desse modo, da potência íntima do sêmen desabrocham novas formas de vida. O novo já vibra no ar, no estado fluido incorpóreo de vibração, de dinamismo, que é causa das formas, prestes a encontrar o corpo em que se fixe e se defina. Tipo biológico mais evoluído, dotado de consciência nova, deverá formar a classe dirigente. Depois do desenvolvimento mecânico, que termina pela obra de destruição, deve acontecer proporcional desenvolvimento espiritual que torne seus resultados utilizáveis em obras construtivas. Os equilíbrios da vida e a lógica do progresso impõem que, fabricado instrumento para o domínio material do mundo, se produza também a consciência diretora, capaz de empregar utilmente esse instrumento. Isso porque, na vida, nenhum passo é inútil, nada se desperdiça e tudo tende organicamente para determinado objetivo. Só assim o progresso técnico não terá sido inútil e o homem poderá alcançar, como espera, o domínio não só mecânico e material, mas inteligente e completo do planeta. Para dominar, a sério, é necessário o princípio de ordem, central e diretivo, que não pode estar senão no espírito. Só ele pode conferir caráter de organicidade ao conhecimento científico e à potência técnica. A característica fundamental da nova civilização será a afirmação de ordem. Partindo do conhecimento da lei e da consciência da ordem divina em todas as coisas,
chegar-se à nova e mais completa harmonização entre os atos da vida e seus princípios, e daí a novo superamento da dor e aproximação da felicidade. Assim eliminadas e disciplinadas interiormente, as formas de vida individuais e sociais se transformarão e a existência assumirá novo significado. Carecerão de sentido amanhã as atuais distinções. O verdadeiro chefe de todas as revoluções e de todos os poderes é a lei de Deus. Manobra os líderes que podem mandar apenas enquanto obedientes às leis do progresso e à vontade de Deus. Tendo em vista os objetivos da evolução humana, a lei estabelece as posições e distribui as funções, humilha os grandes e exalta os humildes aos postos de comando. Depois, liquida todos com justiça ou, seja, com honras, se cumpriram a missão, como refúgio da vida. Em caso contrário, interessa a ascensão de todos, dela somos, ao mesmo tempo, escravos e senhores. Embora quase todos queiram, com egoístico isolacionismo, que as coisas girem em torno de si mesmos, qualquer ação nossa é função coletiva, e toda a vida, missão. A luta moderna se trava, como sempre, entre o velho e o novo. O primeiro se aconchega entre as gigantescas construções do passado, mas tem contra-se as leis da vida. Não nos ensinaram elas todo dia o superamento do passado? Todo dia não vemos, apenas em homenagem ao progresso da vida, os moços substituírem os velhos em suas posições. Isso acontece entre as plantas e os animais, como entre os homens. Não se pode resistir a essa vontade de renovação. A vida não pode existir senão na forma de ascensão ou como meio para caminhar, cada vez mais, em direção do divino centro do universo. Trata-se de imponderáveis. Poderemos negá-los e até mesmo rirmos-nos deles, mas arrastam-nos e seguimos-los. A vida pertence a quem sobe e não a quem para ou desce. O futuro está sempre mais em cima. A vida faz-se de construção, embora deva atravessar a destruição. O universo é função imensa e perfeita, dirigida pelo pensamento de Deus, movida por forças titânicas e imponderáveis, sempre e em toda a parte presentes e ativas. Tudo está regulado, previsto, tudo nele se resolve em ascensão. Vê as grandes unidades coletivas. Nos capítulos precedentes desenvolvemos e comentamos alguns pontos de a grande síntese, especialmente os de caráter social tratados quase no fim do volume. Foram ampliados, em especial, os capítulos Força e Justiça, a gênese do direito, o problema econômico, a distribuição da riqueza, da fase hedonística de colaboração. Os conceitos, ali rapidamente expostos no quadro de conjunto, foram considerados de novo, mais minuciosamente e sob aspecto mais prático e atual, tendo em vista mais a sua aplicação do que a posição por eles ocupada no organismo universal. São diferentes a perspectiva de a grande síntese e a destas páginas. Partindo de premissas cósmicas, ali os problemas do homem e da sociedade apenas aparecem por último, à guisa de conclusão. Aqui, pelo contrário, esses problemas representam a base e o ponto de partida do trabalho. Daí a conclusão se eleva pouco a pouco, desde a grande massa coletiva até ao caso individual mais seleto e muito menos numeroso, mas, em compensação, mais evoluído. O caminho fatal de ascensão, entrevisto no fim do capítulo anterior, não se manifesta somente com a formação de tipo biológico mais elevado e, naturalmente com funções de direção, colocados como guia da sociedade, manifesta-se, também, de maneira diversa. Esse impulso evolutivo tende não só ao aperfeiçoamento do indivíduo, mas à investidura das grandes massas sociais, de maneira cada vez mais extensa. Creia-se ou não no Estado, aceite-se ou não a estatolatria moderna, basta considerar o fenômeno biológico universal e imparcial, para verificar, em nossos tempos, tendência à organicidade social. O povo, considerado mais ou menos sem valor nos séculos passados,
Com a Revolução Francesa surge no palco da vida política. Antes valiam só os indivíduos e as classes dominantes. A aristocracia selecionada estabelecia os valores coletivos e imprimia seu cunho nas massas populares, que continuavam obedientes e, exceto nos momentos excepcionais, mudas e sem pensamento próprio. Os estratos inferiores da sociedade jaziam abandonados. São muito modernos os conceitos de povo organizado, que exprime seu pensamento e toma parte na vida política, e o princípio de massa organizada em grandes unidades coletivas. Ocupar-nos-emos, agora, desse aspecto diferente, coletivista e não individualista, da evolução humana, isto é, da formação desse novo e múltiplo indivíduo coletivo, característica de nossos dias, e não, como antes, do sazonamento de novo tipo biológico. O novo e múltiplo indivíduo humano, organizado em sociedades nacionais e estatais, com cérebro dirigente, nervos, órgãos, membros, coordenamento de funções, semelhante ao organismo individual, embora com dimensões muito maiores e formas muito mais vastas. Esse novo ser físico, massas, e psíquico, consciência coletiva, representa a nova criação biológica, produto da evolução. Enquanto, porém, a maturação do tipo biológico mais elevado significa desenvolvimento em altura, a formação desse novo e gigantesco indivíduo representa desenvolvimento em superfície. No primeiro caso exalta-se a qualidade, no segundo, conquista-se a quantidade. Completam-se, embora crescendo em direções diferentes e com importância própria. Ambos necessários, os dois impulsos se fundem na estrada das ascensões humanas. O individualismo do tipo biológico dominante não desaparece nessa nova organicidade. Ao contrário, nesta, suas funções se coordenam. Como indivíduo, geralmente primitivo, involuído, pode evoluir, seguindo sempre caminhos individualistas. Mas é raro, e então o enquadramento coletivo educa e faz progredir. Por isso o individualismo não fica mutilado, seus caminhos continuam abertos aos que têm força para emergir. Nos séculos passados a vida pertencia apenas ao selecionado que se distinguira da massa. Hoje, é de qualquer elemento da sociedade humana, a que agora não serve de obstáculo, mas pertence como membro. A extensão de atividade a todo indivíduo, sua participação, se representa a primeira tentativa de nova e gigantesca construção, teria de rebaixar o nível social ao do tipo corrente, do homem da rua, que pode ser tudo menos tipo eleito. O nível social rebaixou-se até do tipo comum, ligado, em compensação, ao círculo de vida por ele antes desconhecida. A formação das grandes unidades coletivas teve, pois, como primeira consequência, o rebaixamento involutivo, até ao plano dos primitivos, do tipo de vida. Não se pode evitar e, assim, se paga o progresso em extensão. Nasceu, todavia, novo ser coletivo, que, a princípio involuído e primitivo e hoje embrião em crescimento, exprime a possibilidade de imensos desenvolvimentos futuros. O povo desperta, sem dúvida, como se voltasse à vida. Nessa nova formação coletiva o escasso valor individual do involuído cresce e se multiplica em rede de contatos e trocas, não mais aparece sozinho, reduzido a seu valor intrínseco, mas vive em função do organismo novo em que, participando como célula, se multiplica. Nas unidades coletivas o indivíduo vem a conhecer novas formas de vida e de relação e sente-se transportado para novo plano orgânico, antes desconhecido. A nova criação biológica de nossos dias é, pois, exatamente esse novo indivíduo coletivo, com milhões de cérebros procurando coordenar o seu pensamento segundo correntes de consciência, indivíduo que nessas correntes busca formar personalidade própria e unitária, diferente da dos indivíduos componentes. A psique individual pode assim agir segundo dois diferentes pontos de vista, o do indivíduo como indivíduo,
O do indivíduo como célula social. No primeiro caso tem funções e objetivos individuais, no segundo, coletivos. Trata-se de duas posições diversas, entre elas podem nascer contradições, e o indivíduo, como célula social fará, com finalidade social, o que jamais faria como indivíduo apenas. Pode, desse modo, sob a forma de delinquência, exercer funções de justiceiro. Mas se, no seu conjunto, o indivíduo coletivo tende a adquirir consciência unitária, própria e distinta da dos indivíduos componentes, nas peculiaridades e na estrutura interior tende à especialização das funções. As grandes unidades coletivas são gigantescos organismos sociais, colossais, monstruosos indivíduos biológicos de que o homem é célula, as classes sociais, tecidos, as classes dirigentes, cérebro, as massas, corpo. Estas unidades possuem sistema nervoso, órgãos de sensibilidade e coordenadores de funções. Nelas o indivíduo exerce as atividades mais de acordo com as suas capacidades peculiares. O involuído se encarrega de desempenhar as funções mais baixas, agressão, guerra, destruição. O evoluído desempenha funções intelectuais e de direção. Eis como o tipo biológico mais elevado se enquadra no novo organismo coletivo. Entre os dois extremos os administradores se distribuem segundo suas qualidades específicas. Assim, os três tipos humanos, vistos no capítulo 3, encontram lugar e fazem sua tarefa. O indivíduo coletivo, no entanto, está se formando ainda, não se definiu bem, até agora, o critério distintivo das funções. Há, por isso, entre as partes, a luta e a incerteza próprias do período de formação. Existe, sem dúvida, semelhança com o organismo biológico, mas organismo embrionário e experimental, como no período paleontológico. Percebe-se, como no corpo humano, o princípio de especialização, o coordenamento das qualidades individuais, mas no estado de tentativa. Do ponto de vista biológico, torna-se muito importante a observação do esforço feito hoje pela vida para coordenar suas conquistas individualistas e, no plano humano, disciplinar as suas forças. Neste período histórico chega a parecer que o esforço seletivo, de natureza também separatista, cede o passo ao esforço orgânico e social, de natureza coordenadora. A primeira tendência se movia em direção individualista, para produzir poucos exemplares do tipo eleito. No entanto, a segunda caminha em direção coletivista a fim de que produza muitos exemplares do tipo medíocre e os valorize pelo número e não individualmente, transformando-os em grande organismo coletivo. Levamos em consideração neste livro ambas as formas de expansão vital evolutiva. Necessitamos das duas para completar o fenômeno da ascensão e da construção. Veremos, enfim, como os altos níveis evolutivos não podem ser atingidos pelas massas numerosas, mas medíocres, e como os poucos eleitos que os conquistaram tendem, uma vez cumprida a sua função e alcançado o rendimento das qualidades por eles adquiridas, a separar-se da humanidade terrestre. Tornava-se necessário, porém, completar o exame do fenômeno evolutivo, observando-se também o aspecto coletivo, mas completar, começando da base, baixa, mas extensa, da pirâmide social, onde se encontra a grande maioria que, embora de modo diferente do evoluído, procura ativamente a própria construção biológica. Existem, pois, duas correntes de atividade evolutiva. Dois trabalhos intensos. A primeira conclui na formação do super-homem, que se separa e afasta da humanidade, cujas formas de vida, para ele baixas e insuportáveis, seu grau evolutivo não tolera mais. A segunda não considera a exceção, por mais rara, mas a regra geral, embora medíocre, opera sob primitivos e deserdados, para realizar com eles tão importante conquista como a outra. A vida não abandona a ninguém, e a cada qual, de acordo com a sua natureza,
oferece atividade adequada e confia a tarefa. Este prefere subir sozinho até os mais elevados cimos. Aquele sabe viver e trabalhar apenas no meio da massa e em função dela. Ambos os trabalhos, porém, merecem respeito e importam para o progresso. Ambos contêm a incerteza da tentativa e o risco do inexplorado. Representam o esforço criador, o trabalho da gênese biológica. Estes dois pontos resumem a dupla fórmula vital do futuro, no duplo aspecto individual e social. Observemos o novo indivíduo biológico coletivo. Como todas as primeiras formações embrionárias da vida, agita-se desordenadamente, procurando configurar-se mais estavelmente, sente confusamente, move-se, desarticulado e incerto, como todas as construções biológicas recentes. Trata-se, na verdade, de novo imenso corpo vivo, de corpo social com as características, as leis, os instintos, as moléstias e as defesas da vida orgânica e psíquica. O paralelo entre organismo individual e organismo social, se confirma a nossa concepção biológica do fenômeno social, esclarece-o também, visto como reencontramos nele as leis reguladoras do organismo do indivíduo. Essa relação nos permite compreender o funcionamento da unidade coletiva e adivinhar-lhe o futuro, utilizando-nos dos mesmos princípios já encontrados no caso individual. Poderemos, assim, compreender melhor a lei reguladora dos acontecimentos históricos, considerando-os como fenômenos de biologia social. Poder-se-á fazer, à luz da patologia social, a diagnose das crises coletivas, e estudar, de acordo com a fisiologia coletiva, ou dos corpos múltiplos, o funcionamento do novo grande organismo. Dos conceitos próprios da anatomia poder-se-ão aplicar-lhes os de atrofia, hipertrofia, circulação e metabolismo, centros cerebrais e nervosos e correntes de consciência, gênese, crescimento, maturidade, senilidade, morte e hereditariedade, ciclos vitais, transformismo evolutivo como a propósito do indivíduo. Poderemos, a respeito da unidade social, falar em personalidade, destino, responsabilidade, missão. Essas comparações são lícitas e lógicas, pois o universo é dirigido por uma só lei, quer dizer, por legislação única, sempre onipresente. O fenômeno social, como fisiológico, segue a mesma lei universal expressa pela trajetória típica dos movimentos fenomênicos e pela lei da unidade coletiva. Cf. A Grande Síntese capítulo 26 XV. Na matéria, na vida como no espírito, as formas desde as atômicas até as siderais tendem para a unidade ou, seja, para o reagrupamento e a reorganização em sistemas, em associações cada vez mais vastas e complexas. Toda unidade já representa em si mesma é resultante da organização de unidades menores. O próprio universo é por excelência unitário e orgânico, é de alto a baixo edifício único. Desse modo, é fenômeno social, não somente biológico, mas também conexo e logicamente entrosado no fenômeno cósmico. Representa momento da lei, processo de mecânica universal. Não podemos considerá-lo isolado, fora do complexo da vida, dos métodos e da finalidade da natureza. Assim, encontramos o fenômeno social, histórico e político orientados em sintonia com o mesmo ritmo da lei reguladora de todos os fenômenos. Em toda parte ambos têm o mesmo esquema fundamental, redutível a princípio único. Torna-se evidente que a natureza age de acordo com esquemas simples e constantes. Suas formações se fazem em modelos, embora não mecanicamente, em série. Seus desenvolvimentos obedecem a um plano e isso os prende sempre a um princípio diretor central. Retomaremos em melhores condições, mais adiante, tal conceito. A criação tende para a uniformidade e a repetição dos modelos. Todas as formas, assim, possuem base comum a hermaná-las em parentela que mostra derivarem do mesmo e único princípio. Não se copiam,
mas se reclamam mutuamente de todos os pontos do universo e de todos os planos evolutivos. Por isso, na formação e funcionamento das grandes unidades sociais vemos a reprodução dos fenômenos e o retorno das leis por nós observados nas unidades minerais, vegetais, animais, desde o átomo até as estrelas. Isso posto, de modo algum podemos crer que o fenômeno histórico se desenvolva sem lei, abandonado ao arbítrio individual ou ao capricho dos acontecimentos. A história nos conta como se sucedem no tempo os vários momentos do funcionamento dos organismos coletivos. Estas palavras poderiam constituir a definição. O funcionamento do corpo social, expresso pela história, não obedece ao acaso, mas segue o mesmo ritmo por nós encontrado em outros fenômenos. Em outras palavras, o transformismo fenomênico do complexo vivo do grande corpo coletivo obedece às mesmas leis do dinamismo universal. Ou mais exatamente, é dirigido enquanto pertencente ao binário da onda histórica. A vida das grandes unidades coletivas se desenvolve de acordo com o movimento de amplas oscilações ascensionais e descendentes, de altos e baixos periódicos. Movimento que repete o princípio das ondas do mundo dinâmico de que a vida participa. Isso naturalmente acontece sempre que se trata de dinamismo, como neste caso. Observemos os períodos e as características desse ritmo histórico. A história se desenvolve de acordo com respiração rítmica por nós reencontrada na física e especialmente no eletromagnetismo. A existência dos retornos históricos, já observados por Vico, é fenômeno de fácil observação. A trajetória típica dos movimentos fenomênicos de que falávamos acima segue o princípio desses retornos ou repetições, reproduzindo-os, todavia, em cada vez mais elevada posição. Desse fato deriva a evolução. Desse modo, funciona também a história. Os acontecimentos humanos, sucedendo-se, tendem a repetir-se. Ligam-se à lei dos retornos históricos que os obriga a percorrer de novo o velho caminho. Não nos surpreendamos por isso se a história parece não ensinar coisa alguma e se muitas vezes os mesmos erros são cometidos de novo pelos próprios dirigentes, que mais do que ninguém devem tê-la presente. Essa lei do fenômeno, que só não se repetiria se progredisse sempre em direção evolutiva, é isso exatamente a coisa mais árdua na vida. Todavia, como na trajetória dos movimentos fenomênicos, a repetição não se transforma em cópia autêntica. Quem observá-la bem lhe notará alguma diferença, embora pequena. Esta representa todo o valor da conquista, o resultado da experimentação. Aconteceu em direção ao alto, em direção evolutiva. E, se atuou na realidade, é construção acabada e real, embora sob a forma de força material. Representa novo e indelével traçado, tipo mais aperfeiçoado de ritmo, fixador do binário em que pela mesma lei de repetição devem desenvolver-se mais tarde os novos acontecimentos históricos. Estes, como sempre, retornarão ao passado, mas ao passado que já fixou determinada diferenciação evolutiva, patrimônio já conquistado e ponto de partida para novas diferenciações e conquistas. Observemos, pois, as características dos dois períodos do ritmo histórico. Trata-se de duas posições inversas e complementares, rivais e contudo irmãos na tarefa de construir. Trata-se de caso a que se aplica a lei universal da dualidade, já desenvolvida em A Grande Síntese, capítulo XX, e que neste livro desenvolveremos ainda mais. No ritmo histórico continuamente se alternam os períodos clássico e romântico. O primeiro, masculino, explosivo, guerreiro, materialmente conquistador, destruidor, fecundante e semeador, violento, involuído, materialista. O segundo, feminino, tranquilo, conservador e espiritualmente conquistador, construtor, preparador e amadurecedor, pacífico, evoluído, espiritualista. Na trajetória dos movimentos fenomênicos, o primeiro período representa a fase de queda involutiva, de retorno e de recuo. O segundo,
a fase de ascensão evolutiva, de progresso, de ímpeto. Ambos os períodos, porém, são necessários porque têm funções diferentes e ao mesmo tempo complementares. O progresso caminha amparado nessas duas forças contrárias, impelido pelos seus choques e contradições. No fundo, os dois períodos criam, embora sob forma diferente, emborcando-se um no outro, e, embora pareçam inimigos em luta, cooperam, colaboram em lados opostos na mesma construção. Se o primeiro em plena tempestade não evidenciasse no meio da morte não lançasse princípios mais elevados de vida, se em ambiente de destruição não limpasse o terreno, tirando-lhe as velhas construções, o segundo na paz não teria nem novos motivos para desenvolver nem novas construções a levantar. Reencontramos aqui o conceito acima lembrado e segundo o qual, para poder conciliar a fluidez necessária ao transformismo evolutivo e a rigidez imposta pela necessidade de assumir formas bem definidas, a vida deve renovar-se, alternando continuamente a vida e a morte, a construção e a tudo isso exprime, nesse caso, a íntima bipolaridade encontrada em toda a individuação. Representa os dois extremos opostos entre os quais, oscilando, funciona e evolui o fenômeno social, corresponde à característica de harmonia e equilíbrio fundamental da lei. Os dois extremos, componentes de cada unidade, devem ser proporcionados e se contrabalançarem. A fenomenologia universal, reclama e faz-nos encontrar, presente em toda parte, o organismo insecável de seus princípios. Mas o equilíbrio não aparece só na intimidade de cada unidade social, no seu desenvolvimento temporal, mas também na sua estrutura espacial. Noutros termos, o fenômeno não é equilibrado apenas no futuro histórico, mas também na distribuição pela superfície da Terra das várias unidades sociais. Quer dizer, há povos que vivem em determinada fase, outros estão situados em outra, de modo que a humanidade não concentre em direção única todo o seu dinamismo, mas o faz agir tendo em vista a compensação tanto no tempo como no espaço. Evitam-se assim demasias e lacunas perigosas, atrofias e hipertrofias danosas, e em meio a tanto movimento e tal emaranhado de contrastes a harmonia permanece soberana no espaço e no tempo. No espaço, a civilização ocidental, mecânica e materialista, equilibra a civilização oriental, mais madura e espiritualista. No tempo, o fato de estarmos hoje em pleno materialismo significa que se deve fatalmente esperar a fase de espiritualismo. Não se poderão saber exatamente o ano e o dia, mas diz a lógica das leis da vida que o atual ciclo histórico deve encerrar-se. As forças, que o movimentam e atuam a tempo, devem parar e esgotar-se. E deve começar precisamente o ciclo oposto. Poder-se-á dizer, não vejo, não creio, mas o leitor, se capaz de raciocinar e compreender a mecânica do universo, que estamos procurando pôr-lhe sob os olhos em pleno funcionamento, deverá concluir que as aparências estão na superfície e enganam. Deve nascer-lhe no espírito ao menos a suspeita de que debaixo delas, onde tantos vivem, exista outro mundo, imenso e muito mais perfeito. Enquanto o ciclo atual percorre a trajetória, completa a tarefa e descarrega o dinamismo, o outro, presente em todas as coisas, espera a vez, espera em silêncio e repouso e recarrega o dinamismo. O leitor olha em torno, na vida vegetal e animal, no descanso hibernal e nas florescências primaveris, no sossego da morte e nos trabalhos da vida, e veja se o fenômeno constitui exceção da regra geral. No caso humano, os dirigentes, intérpretes e jamais criadores do momento histórico, jamais árbitros desordenados e sim servos obedientes à lei sem a qual não há vida, põem em funcionamento esta ou aquela fase, de acordo com os tempos, sucessivamente, uma em consequência da outra, e as massas caminham, dando corpo ao impulso. A alternância das duas tendências permite que depois do período de trabalho ambas as partes descansem. Os componentes do imenso indivíduo coletivo são levados, assim,
Alternadamente, há turnos de trabalho e de repouso, exatamente como as equilibradas leis da vida querem. Enquanto uns repousam, outros, que já repousaram, agora trabalham, e assim, embora passando de mão em mão, a função progride sem interrupções. Divisão de trabalho necessária, porque executada por muito diferentes tipos biológicos, de funções especializadas, necessária para evitar cansaços e esgotamentos étnicos, necessária para corrigir qualquer direção individual tendente à hipertrofia unilateral e desse modo compensá-la. Só assim podemos conseguir desenvolvimento homogêneo e harmônico. Portanto, o grande indivíduo coletivo, como simples homem equilibrado, divide sua atividade pelo trabalho físico e pelo espiritual. Como em todas as formas da vida, os dois sexos se completam. Há povos masculinos, conquistadores e fecundantes, e povos femininos, conquistados e fecundáveis. Mas têm ambos todas as outras características, como acima dissemos, dos períodos opostos, clássico e romântico. As duas extremidades se atraem, emparelham e compensam no tempo e no espaço. A unidade completa resulta da fusão dos dois contrários e cada qual nada pode fazer sozinho. Se a parte masculina não fecundar, a feminina nada gera. O fenômeno da civilização pode parecer processo de afeminação porque significa paz, conservação, bem-estar, luxo, refinamento, arte, cultura. Veremos mais tarde como a maturação, muito impelida nesse rumo, se resolve em podridão, assim como a oposta atividade viril termina em cataclisma, se muito forte. A lei, nos seus equilíbrios, sabe corrigir os excessos, intervindo a tempo com impulsos contrários e compensadores. Existe proporção entre os de uma fase e os da sucessiva, como entre ação e reação. Isto faz-nos pensar em quão grande deverá ser a nova civilização do espírito, se a compararmos com a atual destruição conseguida pela civilização da matéria. Os preparativos são, de fato, gigantescos. Torna-se necessário que, efetivamente, a onda, por sua mesma estrutura, em dados períodos, eleve das raízes da vida forma masculina para salvar a humanidade da civilização acelerada demais, isto é, da efeminização ou, melhor, da maturação levada à putrefação. Então, o homem domina, tudo se viriliza, inclusive a mulher, como hoje acontece, enquanto no período oposto, a mulher domina e tudo se efemina, o homem inclusive, como aconteceu no século XX. Quando chega a hora, ele intervém para verificar, à luz da realidade concreta, as superconstruções do período romântico, arrancar o que nele existe de falso e supérfluo, quer dizer, de não realmente verdadeiro na vida, reativar a circulação, dinamizar com novos impulsos. Nessa relação se encontraram a antiga Roma e a Grécia, na França, a Revolução e o Império frente ao período monárquico imediatamente anterior, e no mundo, a fase atual e o século XIX. E tudo isso para depois civilizar-se de novo com os produtos das civilizações vencidas, elaboradas na luta e introduzidos em novo ciclo. Assim, nada se perde ou destrói, se o acessório supérfluo desaparece, a substância permanece e revive sem cessar. Melindramo-nos com a destruição feita por essas tempestades, porque só vemos as formas e vivemos na superfície. Se, ao invés, olhássemos o germe das coisas, veríamos que ele não morre jamais, e esse perecimento menos nos perturbaria, com essa explicação lógica. Assim, onde há o perigo de excessivo efeminamento, onde civilização muito impetuosa enerva e debilita as raças, aí a vida coloca reforços para, com injeções de virilidade, dinamizarem a maturidade por demais cansada. Essa função dos povos jovens, involuídos e primitivos, mas também mais próximos das origens da vida, transbordantes de energia, embora pobres de experiência e sabedoria, possuem dinamismo cuja qualidade, evoluindo,
por enquanto não transformaram em qualidade. Naturalmente oposta é a função dos povos maduros, cujas riquezas espirituais os primeiros avidamente querem possuir, como se fossem alimento de que carecem para, assimilando, evoluir. Os primeiros oferecem dinamismo rude e decomposto, os segundos, sabedoria, produto de longas experiências. Estabelece-se entre os dois o mesmo equilíbrio existente entre jovens e velhos, uns e outros necessários à vida, embora com funções opostas. Com isso se obtém, de uma só vez, dois grandes resultados. O progresso do evoluído por obra e graça do evoluído, que assim dá rendimento coletivo à sua posição, vindo esta a constituir função biológica. 2. O recarregamento dinâmico das coletividades civilizadas e cansadas, trabalho do evoluído, que preenche, ele também, função biológica. Desse modo, cada qual se compensa, dando o que tem e adquirindo o que não tem. Todo tipo humano tem função e missão e os extremos da vida se ajudam alternadamente. A técnica regeneradora da vida, desde o caso sexual até o da mistura das raças, funciona exatamente de acordo com o sistema das cessões e aquisições recíprocas, isto é, com o das trocas entre elementos contrários. Se do exame dos princípios passamos ao nosso atual caso particular, evidencia-se como se encontra hoje o mundo na fase masculina, em que tudo, inclusive a mulher, tende para a virilização. Explica-se desse modo o assim chamado despertar político-social da mulher, sua participação e atividade para que em outros tempos a consideravam incompetente. Encontramo-nos evidentemente em pleno período clássico, oposto ao romântico, quer dizer, em período de exaltação das qualidades do tipo guerreiro, materialmente conquistador, destrutivo, fecundante e semeador, violento, involuído, materialista. Estão momentaneamente deprimidas as qualidades do tipo oposto, cujo dinamismo agora se recarrega em silêncio, à espera da vez de entrar em ação. Quando isso acontecer, exaltar-se-ão as qualidades do tipo romântico e serão deprimidas as do tipo atual, e assim por diante. As verdades sustentadas pelo homem não exprimem muitas vezes senão a tarefa particular a realizar-se. Assim se explica a alternância da moda, não só nos vestidos, mas em todas as coisas, forma mental essencialmente imutável e expressa em tudo. No novo período não se dará valor ao que hoje se admira. Ao contrário, valorizar-se-á o tipo conservador, espiritualmente conquistador, construtor, preparador e maturador, pacífico, evoluído, espiritualista. A lei nos obriga, instintivamente, a prezar o tipo que, no momento, está exercendo função de valor porquanto corresponde a determinado objetivo biológico e tende a alcançá-lo, explicando, como missão, suas qualidades particulares. Chegará, pois, o período de refinamento espiritual. A ontogênese, disse, resume com rapidez a filogênese. Do embrião à juventude, a história da vida se repete no organismo. Assim toda civilização ao surgir, recapitula o seu passado de acordo com seu tipo. A nova fase, porém, como vemos na trajetória os movimentos fenomênicos, não se esgota nessa repetição sumária, mas continua o caminho para subir mais, conquistando novo trecho. Isso representa a conquista evolutiva da fase. Em princípio, pois, os motivos espirituais do precedente período do mesmo tipo serão retomados, rapidamente recapitulados e em seguida levados até mais longe. O que no passado foi ponto de chegada será agora ponto de partida, terminada a recapitulação. Os mesmos princípios, posto haver continuidade na evolução, serão desenvolvidos sob a forma de construções que antes não haviam encontrado os meios de tornar-lhes possível a atuação. Já sob bases orgânicas coletivas, a nova fase poderá ir muito além da antecessora do mesmo tipo, depois de ter sido obtida na mistura de povos, raças e civilizações a recíproca ação e aquisição,
Isto é, a troca em que atua a técnica regeneradora da vida ou, noutras palavras, depois de dinamizados os exaustos e tornados maduros os evoluídos. Desta vez o impulso espiritual encontra preparados meios bem diferentes de ação e, principalmente, esse movimento de massas caracteriza